Cristo Jesus, nosso Senhor. É um prazer também, outra vez, estar com vocês, na terça-feira, deixando por cima da palavra do Senhor. E hoje, que agrada o Senhor, trazer de volta neste local. Abra sua Bíblia no primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Mateus, capítulo de número 28, versículo 18 em diante. 28, 18 de Mateus em diante. Hoje, culto de missões e culto de missão, né? Missões no plural. Missão, a gente fala da missão máxima da igreja, que é pregar o Evangelho. Missões, aqui na igreja tem várias missões importantes e a mais importante, ou a missão máxima, é pregar o Evangelho. E quem nos comissionou não foi Paulo, não foi nenhum outro irmão nosso, foi o próprio fundador da igreja que nos comissionou. Amém? 28, Mateus capítulo 28, versículo 16 em diante. Diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia. 11 porque Judas já estava fora do rol dos 12 do colegiado, né? Fez o que fez, todo mundo sabe. Matias entrou lá para frente, então estava só os 11. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia. Isso já depois da ressurreição de Cristo, tá? Para o monte onde Jesus lhes tinha ordenado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidavam, né? E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: todo o poder é-me dado nos céus e na terra. Portanto, aqui está: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado ou ordenado. E eis que estarei, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Amém? Amados, a gente fala no momento desse pronunciamento, a gente fala em nome do coração de Jesus, em nome do coração de Deus Pai. Missão surgiu no coração de Deus. Missão surgiu no coração do grande Javé. Eu sou Elohim de si. Nasceu no coração dele. E então ele envia seu filho. Jesus foi o maior missionário. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente entende que missão, ela se caracteriza em renúncia. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, segundo maior missionário depois de Jesus, a gente mais uma vez entende que missão, ela caracteriza ou significa renúncia. A igreja não entendeu, né? Sai do comodismo. Jesus renunciou à sua glória. Paulo, escrevendo carta à igreja de Filipos, aos irmãos filipenses, ele disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, renúncia, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira ou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, voltou para a patente maior, para que todo aquele no céu, na terra e debaixo da terra glorifiquem o Senhor, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando a gente olha na vida de Paulo, ele diz assim mesmo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Renúncia. Outra vez ele diz: eu trago no meu corpo, de forma física mesmo, as marcas de Cristo. Eu trago na minha personalidade as marcas de Cristo. Eu trago em mim as marcas de Cristo. Eu trago traumas, transtornos, noites mal dormidas, dias mal alimentados. Paulo, a Bíblia dá a entender que ele era um homem
que tinha uma pequena força. Se você for ver lá, ele não aceitou a ajuda dos irmãos da Judéia. Ele falou: não, envia para outra pessoa, deixa eu mantenho. Ele tinha condição de gerar a manutenção dele. Foi fariseu, fez parte do Sinédrio, do Conselho Superior de Israel, que agia no civil, no jurídico e no religioso. Mas ele deixa tudo para trás. Ele renuncia a tudo. O status de doutor, como também de perseguidor, e agora vai viver a realidade que Cristo quis para a vida dele. E essa realidade, muitas das vezes, ela admira o mundo. Ananias, vai assim, faz assim, faz assim. Lá nos Atos, quando ele vai para Damasco, capital da Síria, e acontece o episódio dele cair do cavalo, o Senhor se aparecer para ele, se identificar para ele. Isaías falou: mas Senhor, ele tinha os despojos de Saulo na mão, despojos de Estevão na mão. Mas Senhor, o Senhor tem certeza que ele mesmo vai? Mas Senhor, sabe aquele ditado, fala quem pode, acontece quem tem juízo, quase que a gente fala: cala a boca, vai logo, é eu que mando, eu vou mudar o perfil, a personalidade, vou mexer na graduação do homem. Renúncia. Fazer lição é renúncia. Nós aprendemos o básico, né? Fazer lição é uma coisa tríplice. Olha só, é indo, forma física, contribuindo, sim ou não? Mas se nós analisarmos essas três bases, raiz, são coisas básicas que nós aprendemos lá no Beabá, da aula de missiologia, sim ou não? A gente vai ver que dentro delas há uma renúncia. Se você for orar por um missionário, você vai renunciar ao seu tempo, da televisão, de não sei o que, sim ou não? Se for para ajudar o missionário, você vai tirar mais de 10% do dízimo para dispensar a prova missionária. E se for ir, você vai renunciar, como fez Paulo, como fez Jesus, Bonavide, Berbe, Barnabé, e por aí vai. Missão surge no coração do Senhor, é transmitida pelo Filho, é vivida pelo Filho na terra e ensinada e incentivada pelo próprio Filho. Portanto, quer dizer, por tudo isso, Jesus ele ressuscita. Estão escutando bem? Se chegar no microfone? Jesus ele morre, ressuscita. Depois que ele está ressurreto, ele vai ter com a igreja. Mas quem é a igreja? Pastor Sandro, irmão Sandro, como você queira me chamar? É o apostolado. Judas já estava fora, não fez o que fez. Não precisa repetir que a gente vai aprender, você já sabe. Então estava ali os 11, ele vai ter com os 11. A igreja surgiu no colegiado. A igreja surge em Jesus, que é o fundador, e é transmitida para o colegiado ali, que eram os 12 apóstolos de Cristo ali. Ali a igreja ela surge, a igreja do novo concerto, porque Israel é a igreja do antigo concerto. E Jesus ele morre, ressuscita ressurreto, vence a morte, e ele vai ter com os discípulos. E depois que ele tem com os discípulos, a gente percebe que para pregar o evangelho há uma espécie de preocupação no próprio Cristo. Há uma espécie dele se preocupar em pregar o evangelho e ensinar. E essa essência ele nos ensina. Ele logo fala aos apóstolos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Porque para fazer lição você mexe no inferno, para pregar o evangelho você mexe no inferno. E a igreja ela tem uma engrenagem que segura ela, que é a Santíssima Trindade, cujo poderio repousa em Cristo, que ele puxou a responsabilidade, encheu o peito e disse: toda a autoridade é me dada nos céus e na terra. Você não vê ele porcentando 70% do poder, 40% do poder. Ele encheu o peito e falou: todo o poder é me dado nos céus e na terra. E então, depois que ele conscientiza que o poder está nele, a representatividade legal e legítima da autoridade universal repousa nele, porque o Pai ou lhe otorgou. Ele fala aos discípulos: agora é o seguinte, para pregar não se prega de qualquer jeito, se preparem,
Ide, portanto, ensinai as nações, fazer discípulo de todas as nações. Fazer discípulo é fazer seguidor.